Vamos começar a gravação. Pronto, Opa, estamos semana gravando. passada eu não pude participar, porque apareceu uma emergência e eu tinha até Entendo. preparado o material de fechamento, mas aí fica para a próxima, né, a gente abordar o assunto de novo. Tranquilo, amigo. Eu imaginei, Antônio, fique tranquilo. E, e a gravação da semana passada já está no YouTube. Quem Ah, quiser ver e contribuir também, trazer alguma consideração lá no grupo. E se você tiver algum material, Antônio, pode mandar, mesmo a gente já então tá certo, tá bom. vai ser ótimo para a gente incluir lá também nos nossos arquivos. Então, meus amigos, hoje, dia 9 de abril, começamos mais um estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, aqui do Centro Espírita Francisco de Assis, em Fortaleza, Ceará. E hoje nós vamos iniciar um novo tema, uma nova perícope, um novo trecho do Evangelho. Um- Muito interessante, o Antônio já falou aí qual é, de um título bem interessante e intrigante. Jesus conhece os homens. Isso como está lá na tradução do Haroldo. A Bíblia de Jerusalém coloca estada em Jerusalém. E esse vai ser nosso objeto de estudo de hoje. Nós vamos começar a iniciar esse nosso tema. Possivelmente aí a gente divida tarefas ao final do nosso estudo para continuar na semana que vem. Mas aqui a gente já trouxe algumas coisas para a gente discutir, né, tomar esse primeiro contato com esse texto, que é bem interessante, estava dando uma olhada aqui. E aí a gente vai construindo juntos. Vamos fazer então nossa prece inicial. É... A Lili pode fazer Posso. nossa prece? Tá, então vamos dar início então, a essa noite de estudos, agradecendo ao Mestre Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, Mestre Jesus. Vamos pedir por todos nós, por nossos familiares, pelos colegas que não puderam estar aqui esta noite, e que ao iniciar esse novo trecho do Evangelho, que certamente vai nos trazer tantas informações importantes, tantas lições indispensáveis, que a gente possa estar abertos com discernimento para ter o entendimento dessa importante lição que Jesus nos dá, que conhece as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, mas certamente conhece também os homens de fé, os homens que lutam para se conhecer. Por isso, Mestre Jesus, precisamos da tua luz nesta caminhada. Caminhada com tantos desafios, mas através da boa nova, nós podemos, aos pouquinhos, passo a passo, chegar lá nessa caminhada evolutiva. Nos abençoa, Senhor. Mais uma vez, obrigada por esse momento, por essa oportunidade. Que assim seja. Assim seja, amém. Olá, Irvina. Irvina e Ronaldo, sejam bem-vindos. Boa noite a todos, Boa noite. gente. Boa noite. Boa noite, Irvina e Ronaldo. A gente acabou de começar, fizemos a prece. Eu vou. Sei, cheguei na hora da prece. Foi, né? Ó, então, chegou na hora boa. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso trecho de hoje, a nossa mensagem de hoje, nosso trecho do Evangelho, né? Vou colocar aqui na tela, que é, como eu estava dizendo para o pessoal, Jesus conhece os homens. Já deve aparecer aí para vocês. Tá aparecendo já? Já, né? Então,
Jesus conhece os homens. Primeira coisa que a gente sempre faz, a leitura, já que é um trecho pequeno, vamos ler as duas traduções, né, até para a gente comparar se há alguma diferença grande entre essas traduções. E aí a gente já vai entrando em contato com o texto. Antônio, você pode ler, meu amigo? Posso. Jesus conhece os homens. Quando estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no nome dele, ao virem os sinais que ele fazia. O próprio Jesus, porém, não confiava neles, visto que conhecia a todos, e não tinha necessidade que alguém testemunhasse a respeito do homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Novo Testamento do Haroldo Dias. E na Bíblia de Jerusalém está assim: enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque os conhecia a todos, e não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Bíblia de Jerusalém. Muito bom. É um texto bem claro, as traduções são quase correspondentes, né? E é bem interessante, eu trouxe alguns comentários para a gente situar onde está esse trecho, né? É continuação natural do tema anterior nosso, em João, né? Que foi o tema da expulsão dos vendedores do templo. Como a gente viu, essa expulsão em João está no início, né, do evangelho, diferente dos sinóticos. Oi, Olívio, boa noite, meu amigo. E é interessante a gente perceber que logo após essa passagem, vem uma passagem muito bem conhecida, que é a lição a Nicodemos, né? A conversa de Jesus com Nicodemos. E é interessante, tem um comentador que vai falar sobre isso aqui, ó. O comentário São Jerônimo, que é do... Deixa eu só pegar o autor aqui, que não é São Jerônimo o autor. São 3 autores, o Raymond Brown, depois eu vou colocar aqui, que vou ter São Jerônimo, vou tentar colocar aqui, Raymond, e Fitzmyer e o Murphy. Depois E ele diz o seguinte, esse comentário, que o evangelista criou esses versículos para construir uma ponte para a história de Nicodemos, no próximo capítulo. Alguns sugeriram que as reservas expressas a respeito de uma fé baseada em milagres, aqui chamados de sinais, pretendiam ser uma advertência sobre o tipo de fé que a fonte de milagres teria produzido. E aí ele já entra numa interpretação sobre a passagem e nesse sentido de advertência, né? Mas o contexto é esse. A passagem vai falar novamente sobre a questão da Páscoa, não fortuitamente, a gente ainda está vivenciando esse momento da Páscoa, dessa passagem, né? E ele fala desses sinais, né? Então a gente já vai identificando esses pontos. E aí tem uma Pode coisa falar. interessante, Ismael, que o Evangelho de João, ele faz questão de falar em sinais, né? Enquanto que os sinóticos falam em milagres, realmente, né? João, ele foca muito em sinais, ele fala em sinais e com um objetivo muito claro, isso daí que a gente vai ver lá na frente, quando a gente for fazer a interpretação, né? Essa é uma questão. E essa passagem também, quando ele fala que quando estava em Jerusalém, aí já havia passado o dia realmente da comemoração da Páscoa. E aí eles estavam naquilo que eles chamam de Eortê, que era a semana da comemoração da Páscoa.
Então, é essa passagem, é isso que João está frisando da passagem de Jesus lá. Era no Yom Kippur, nessa semana em que ele estava constantemente pregando no templo, né? Essa semana da Páscoa, né? Câmbio. Exatamente, Antônio. Inclusive, eu acho que tem um comentador que vai justamente falar isso, de como aqui, como é que acontecia essa festa. A gente já viu um pouco sobre a Páscoa, na verdade, vimos bastante, né, sobre a Páscoa, e como ela durava vários dias, né, essa festa. O interessante, assim, que já me abriu os olhos, esses comentários são bem introdutórios, né? O São Jerônimo coloca aqui a fé rejeitada. O que ele quis dizer com isso? Depois a gente pode refletir, né? E um outro comentário aqui, esse que eu acho que é o Beacon, é isso mesmo. Ele coloca um outro título, Uma Nova Visão do Homem. Já todos esses títulos são, de certa forma, uma interpretação, né, uma proposta de interpretação desse nosso trecho aqui. Fiquem à vontade se quiserem comentar algo. Eu acho também, assim, em relação àquela estrutura que a gente fala do Evangelho de João, que Haroldo ele traz aquela questão desse roteiro, na verdade, né? Porque ele já vê depois que toda essa história passou e ele acaba montando esse evangelho, vamos dizer assim, dentro daquele sentido que ele quer trazer, né? Dentro dessas características aí, como a gente viu lá, assim, é ele apresentando Jesus como esse ser divino, que é o verbo em si. Depois, ele segue ali, vamos dizer, ele apresenta os discípulos, né? Deixa eu só ver o capítulo 2 ali. O primeiro é a apresentação de Jesus, depois tem a apresentação dos discípulos, e as bodas de Canaã, e daí a expulsão dos vendilhões do templo. Aliás, esqueci. Ele apresenta Jesus, fala que ele é o verbo, fala do precursor, né? Pois é a apresentação dos discípulos, as bodas de Canaã, que ele traz também esse arcabouço, essa trajetória desse roteiro, vamos dizer assim, do que a humanidade passa, ou que passa nesse período, né, que seria essa fase, que é provas e expiações, vamos dizer, e culmina, vamos dizer assim, no templo, e depois do templo, ele fala assim, essa apresentação do homem, né, Jesus conhece os homens. Então a gente vai ver, assim, que desse capítulo 1 até o capítulo 12, vamos dizer, depois que ele passa a questão aí da apresentação, expulsão dos vendilhões do templo, até o capítulo 12 ele vai tratar dessa relação dos seus milagres e com o humano, com o homem, com os problemas, vamos dizer assim, que eu não diria os problemas humanos, mas vamos dizer assim, o trato mais é em geral, porque do capítulo 12, ele que seria do 13 para frente, ele já trata mais diretamente com os discípulos. Todas as passagens é direcionada a ensinamentos aos discípulos. Então, como se fosse essa apresentação do homem, essa entrada, e daí dentro desse roteiro, essas experienciações, ou essa exemplificação do evangelho que Jesus tem com sentido homem, mas ali no sentido humanidade, né? Muito bom, Israel, você lembrar dessa questão da estrutura. Eu acho que é um ponto importante inicial para a gente recordar de toda essa caminhada do Evangelho de João. E esse é um trecho pequeno que às vezes passa batido, mas é uma transição importante, traz uma mensagem bem profunda. E isso que você falou, Israel, a gente vai ver aqui em um comentário, fala justamente disso, dessas temáticas, né, que Jesus, vamos ver aqui o que ele diz, o Beacon. Os 3 últimos versículos, esses são os 3 últimos versículos do capítulo 2, né, esses que lemos agora, são, ao mesmo tempo, uma transição e uma introdução. Olha que interessante, né, vai abrir o capítulo 3, que é justamente o capítulo que vai ter a conversa com Nicodemos, né, onde Jesus vai falar que é preciso nascer de novo da água e do Espírito. É um capítulo
profundo, né? E esse é um trecho que introduz, prepara e ao mesmo tempo encerra algumas discussões que nós tivemos. Que discussões? Elas são comentadas aqui, ó. Eles são, esses trechos, uma transição no sentido de que, embora Jesus estivesse lidando até aqui com grupos de pessoas, né? Então, Jesus no casamento, nas bodas de Caná, Jesus no templo, entre os vendilhões, mercadores, saduceus, escribas, discípulos, sempre se dirigindo a um grupo. Ele agora dedica a sua atenção e as suas palavras aos indivíduos, né? Ao homem, à individualidade do homem e às suas necessidades básicas. E são uma introdução, porque abre-se a porta para o diálogo, um estilo novo e importante no Evangelho. Outra informação interessante, né? É o primeiro diálogo, que, no caso, a passagem seguinte, né? Que é a conversa com Nicodemos, é o primeiro diálogo do Evangelho de João. Né? Antes a narrativa era de gênero literário diferente, né? De gênero textual diferente. A conversa com Nicodemos é algo bem narrativo mesmo, diálogo, né? Interessante. Então, ficou claro essa questão estrutural? Alguém quer comentar algo? Eu vi que tem algumas perguntas. Eu gostaria de pegar aqui um gancho do Israel, do que você falou, para a gente ver que o Evangelho de João ele é realmente diferenciado, e a gente tem que olhar o Evangelho de João com outros olhos, né? A gente vê que o Evangelho de João, no Evangelho de João, toda a obra de Jesus, ela se dá principalmente em Jerusalém. E nos Evangelhos sinópticos, na Galileia, exceto a paixão. Se você for pegar os Evangelhos sinópticos, exceto a paixão de Cristo, todo o movimento de Jesus é na Galileia, mas o de João é em Jerusalém. Então isso não está ali à toa, né? Realmente corrobora aquela colocação que Israel fez dessa estrutura do que Jerusalém e o templo representam, né? Câmbio. Muito, muito interessante, muito importante esse ponto. O Adalberto pergunta aqui, se Jesus é onisciente e conhece a todos nós, o que será de nós? Esse é um ponto que nós vamos chegar, Adalberto, né? Essa questão em que Jesus fala que não confiava neles, nos homens. O que quer dizer isso, né? Isso é um ponto de interpretação importante. O que a gente precisa fazer, o que a gente não pode fazer é interpretar literalmente, como a gente já alertou bastante em relação aos outros textos, outros trechos do Evangelho de João, que a gente vem enfrentando, que a gente vem estudando, né, que é bastante simbólico. Então, o que o texto quis dizer com Jesus não confiava neles? É um ponto que a gente já destaca aí para poder discutir depois. Se existisse outro Cristo na Terra, iria confiar nele? Essa questão dos... Oi, Olívio, pode falar, amigo. Rapaz, Saudade de você. Rapaz, eu tive sonho de convívio na família, 2 sextas-feiras seguidas, e semana passada eu estava doente. Mas peguei pelo meio do caminho, mas ele bota aqui, não confiava neles. Tem um livro chamado Favos de Luz, do Miramês, só para chegar aí, que ele diz que Deus, lógico, aqui na Terra, Cristo e alguns dos seus assessores mais diretos têm onisciência de tudo, e até sobre nós aqui na Terra, né? Mas antes de tudo, eu também tenho a certeza absoluta que o Cristo nos ama a todos nós aqui na Terra, independente de você ser espírita, ser cristão, seja qualquer coisa, ser bandido, ser qualquer coisa, porque ele sempre vai ter a confiança que um dia todos nós, né, vamos pegar o caminho reto, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter em tela, né? Que nós erramos, mas ele está assim do nosso lado. Confia em você. Mas não confiava neles aqui, porque acho que ele sabe, no fundo, a natureza de cada um de nós, né? Mas, por outro lado, ele confia que um dia nós vamos tomar o caminho certo, tomar o prumo certo, né? Com certeza, Olívio. A gente tem que entender, né, que
no contexto geral do evangelho, como a gente vê essa manifestação de amor, de companheirismo com a criatura e de confiança mesmo. Então a gente tem que compreender esse trecho do evangelho à luz do contexto geral da própria personalidade que é apresentada do Cristo. Então, essa me parece uma passagem também que a gente não pode levar na literalidade, né? E esse é um ponto interessante que você trouxe. Mais alguém quer comentar algo? Esse ponto ficou claro sobre esse contexto? Eu acho que nunca foi tão importante a gente entender a sequência e nos situarmos na passagem, como em João, né? Nos outros evangelhos também, mas João, o evangelho de João, como ele é muito diferente dos outros, a posição das passagens, da narrativa, elas nos trazem também ensinamentos e significados que a gente precisa ficar atento. Por isso que a gente ressaltou esse ponto, o Antônio já trouxe também essas diferenças, né? Jesus está em Jerusalém, né? Nitidamente aqui em Jerusalém começa a missão no Evangelho de João, já em Jerusalém, e a gente vê essa questão dos sinais, né? Sendo apresentadas aí também, na festa da Páscoa. O Beacon continua comentando alguns pontos em relação a esses versículos, e como não é um texto muito longo, vamos lendo e comentando. Deixa eu ver. Pode ler, Larissa. Pronto. Começa e estando, né? Isso, é o versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Versículo 23. É evidente que na Páscoa, Jesus fez muitos sinais que atraíram o povo. João não nos diz quais foram esses milagres, conforme capítulo 20, versículo 30. Mas a reação demonstrou uma fé aquém do esperado. Na verdade, alguns julgam que se tratava de uma fé falsa. Não há dúvida de que a fé baseada somente em sinais é menos do que Jesus exige. E não há indicação de que essa fé resulte na vida, conforme aí citei algumas referências. O tempo de hoje não é diferente daquela época. Alguns só acreditam se virem um sinal, algo incomum ou espetacular. Olha só que interessante. Eu acho que já começa a ficar um pouco mais claro que a não confiança do Cristo, que é falada no próximo versículo, se dá não em relação à potencialidade do homem, e sim nessa atitude muito pontual aí de uma aceitação aparente assim, muito grande. Todo mundo creu em seu nome, mas será que creram em seu nome mesmo ou ficaram extasiados com aqueles fatos, com os fenômenos que aconteceram, como acontece com muitos de nós, né? Vamos lembrar, Ismael, o trecho anterior, né? A expulsão. Sim, na expulsão. Por que o senhor faz isso? Dá um sinal para que a gente creia em você, não é? Lembra? Nos dê um sinal. Lembra que eles indagam Jesus e pedem um sinal para que eles possam, quando ele fala o que ele diz? Lembra da perícope anterior? É a sequência, né? Exatamente. Porque, na verdade, todo aquele movimento de Jesus ali é para chamar a atenção deles, né, no sentido do homem ali,
da humanidade em si, nessa questão filosófica aí, né, mais simbólica, vamos dizer assim, é pelas posturas íntimas, que o povo ainda continuava seguindo. E o convite de Jesus era convidar eles para adentrar ao templo, né? Só que não era aquele templo de pedra que ele falava que ia ser destruído, né? Como ele fazia alusão, vamos dizer assim, a relação também, assim, a questão do corpo físico, mas ele falava assim da questão do templo ali, que não é o templo físico. Então era ter essa reflexão, porque Jesus ele vem apresentar, vamos dizer assim, uma nova etapa, vamos dizer assim, da fase da evolução humana, que é a apresentação, vamos dizer assim, do plano espiritual. É a apresentação do divino com outro prisma e com outro aspecto, né? As questões espirituais, é adentrar agora dentro do templo, deixar as questões simplesmente só materiais, né? Ou das necessidades humanas, e sim mais a questão da espiritualização em si, né? Então, quando ele não confia, porque sabe que o homem ainda está muito perto ainda das paixões primitivas ainda. Então, ele fala que se ele já conhece as pessoas, ele já conhece o perfil da humanidade que está aqui sobre sua tutela. Então, ele sabe que é capaz que não entenda ainda, mas ele é o apresentador, vamos dizer assim, dessa nova fase, como se fosse esse bar mitzvah, vamos dizer assim, da humanidade, né? Essa transformação de deixar de ser criança para agora ser adulto, né? Ter essa nova perspectiva. Então, por isso que ele não confia no sentido que, vamos dizer assim, a gente está muito mais propenso a não entender essa nova mensagem que ele traz, essa questão da espiritualização. Não nesse sentido mesmo que o Ismael falou, assim, que não acreditar na capacidade em si do homem, né, ou da humanidade de ter, mas poucos, alguns só queriam compreender, né? Israel, é isso mesmo, Israel. Porque, assim, pelo que a gente já leu em outras obras, naquela época o pessoal era muito brabo, né? O pessoal era muito brabo, para não dizer que era muito ignorante, né? Jesus sabia disso. Por isso que ele falou por parábolas. Por isso que ele não... Como é que... aquela história. Como é que o professor vai chegar na sala de aula de criança de 4 anos e falar de galáxias, ou falar mesmo, sei lá, assim, de física quântica? Será que eles vão... Só um minutinho, gente. Tem um cachorro aqui cismando. Então, será que ele... Tranquilo. Então, assim, eles sabiam quem éramos nós naquela época, né? O que é que adiantava ele falar do céu se nem que mal da terra a gente entendia? Então, ele tinha que falar por parábolas. Mas ele, como eu disse anteriormente, ele tinha certeza que a gente ia caminhar. E até porque a gente vai entrar um pouco mais à frente nesse elemento o homem aí, que é o Adão, que a gente vai ter, vamos dizer assim, as interpretações e as traduções dele. E que sentido tem essa palavra também? Não só o homem específico, mas como toda uma coletividade, né? É verdade, Israel. A gente vai ver nas próximas passagens a conversa com Nicodemos, a conversa com a samaritana, tem, tem a cura, tem algumas curas, né? A cura daquele que Jesus diz, pega o teu leito e levanta-te e anda, né? E, quer dizer, são conversas bem específicas, onde Jesus fala realmente para o indivíduo, para nós, a gente se coloca nesses personagens, e Jesus está apresentando de uma forma bem evidente o que é uma fé verdadeira, né? Inclusive, nessas passagens, numa dessas passagens que a gente vai chegar, da cura do paralítico, Jesus é bem claro dizendo para ele, olha, ele encontra depois com Jesus no templo, e ele diz para o ex-paralítico agora, vá e não voltes a pecar para que não aconteça algo pior, né? Então, Jesus estava bem ciente dessa nossa responsabilidade de coerência, né? E de como uma fé, assim, de aparências é muito prejudicial, né, para nós. Uma fé, como ele coloca aqui no texto, Bacon,
baseada somente em sinais, né? Somente em milagres, em sinais, em manifestações. Isso, inclusive, dentro do meio espírita, é algo que a gente precisa refletir bastante, né? Porque até hoje, ainda muitos são maravilhados pela a questão do fenômeno e se esquecem da essência, né? Óbvio que o fenômeno muitas vezes é o que leva muita gente à curiosidade de ir atrás, de conhecer, talvez muitos de nós aqui, mas o que de fato edifica algo mesmo é a mensagem de transformação, a mensagem do evangelho, que é uma mensagem reavivada pela doutrina dos espíritos. Enfim, isso é uma das lições que a gente pode refletir juntos aqui. Sobre esse versículo. Pode falar, Israel. Tem a questão, que eu falo assim, essa questão que a gente vai ver assim, dos elementos em si, até o não conhecimento nosso, assim, uma certa profundidade, vamos dizer assim, da própria língua do hebraico mesmo, faz com que, às vezes, a gente trunque algumas interpretações. Mas quando a gente libera um pouquinho essas amarras para as questões, vamos dizer assim, para a gente... Claro que a gente não pode devagar sem uma base sólida, né, de compreensão, vamos dizer assim, e para não ficar também só divagando. Mas quando ele fala ali que Jesus não se confiava a eles, se a gente ali mudar, vamos dizer assim, como se fosse Jesus compreendia as suas limitações, né? Porque, na verdade, não é questão de confiança, é de compreender as limitações humanas, né? Então, que ele compreendia as limitações, que a gente ainda, vamos dizer assim, estamos nesse processo ainda, aquele indivíduo que cultuava vários deuses, a gente vinha de uma sociedade politeísta, vamos dizer, claro que num caminhar já de 2000 anos ou mais ali, né, que o convite é feito a Abraão, até chegar Jesus, mas ainda a gente estava se desvinculando dessa marra. Por isso que eu falo que Jesus vem nesse meio caminho da apresentação do plano espiritual, do divino, de uma postura diferenciada, e amplificando, vamos dizer assim, esse ser muito individualista que até então éramos dentro dessa nossa compreensão, né? Já vislumbrando esse ser imortal que todos nós somos, onde que depois a doutrina espírita vem nos trazer com profundidade e complementar mais. Câmbio. Israel, eu acho que tu falou a melhor parte desse entendimento. Porque, inclusive, eu vejo aqui 3 traduções da Bíblia de Jerusalém, a Almeida, revista e atualizada, e a Nova Versão Internacional, e somente a Bíblia de Jerusalém que diz, mas Jesus não tinha confiança neles. A Almeida, por exemplo, que é onde eu sigo a numeração de Strong, ele diz assim, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. O que, para mim, muda um pouco o sentido. Não confiar nas pessoas, e não se deixar levar por elas, quer dizer, não se confiava a eles, para mim, é uma forma de amenizar a falta de confiança que se tem nas pessoas. Né? Por exemplo, eu entendo pelo menos assim, que Jesus não se deixava levar pelaquela exaltação, pelo reconhecimento daquele povo ali que gritava hosanas, ou que dizia, bem-vindo, aquele que vem no nome do Senhor, né, que é Hosana, e que viam nele, pelo menos naquele momento, sinais de um Messias. Então Jesus, como conhecia, sabia que aquilo era tudo superficial, ele não se deixava levar pelaquela exaltação do povo. Não confiar nas pessoas eu acho tão pesado, hein? Eu prefiro essa parte aí que você falou, Israel. Obrigado. E tem uma coisa interessante também, algumas traduções utilizam o verbo fiar, não se fiava a eles, né? E o fiar, se a gente for pegar a conjunção das palavras do hebraico, ou pegar o próprio fiar, ele tem vários significativos, é afiançar, é abonar, né? É urdir, é esperar, é conceder. Então, altera completamente, realmente, a questão da interpretação, né? Isso é bem interessante, câmbio. É muito interessante mesmo, gente, porque eu estava tentando achar aqui, mas eu também vi alguns comentadores falando sobre essa questão da tradução desse trecho. E alguns colocaram que existe a tradução de não
A gente viu a de Haroldo da Bíblia de Jerusalém falando não confiava neles e não tinha confiança neles, né? E aí, infelizmente, eu não consegui achar o comentador que traz a tradução não se confiava a eles, que eu acho que talvez tenha mais essa conotação que o Antônio trouxe também, né? Desse fiar nesse sentido de mais completo mesmo, de talvez até coadunar com os valores do homem, né? Jesus compreendia e entendia as limitações do homem, não coadunava, né? Talvez seja nesse sentido que vocês estejam comentando e eu concordo plenamente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Confiar, o Alexandre colocou do Strong, né? Pensar que é verdade, estar persuadido de, acreditar, depositar confiança em, de algo que se crê, acreditar, ter confiança numa relação moral e religiosa, usar o Novo Testamento para convicção e verdade, para a qual um homem é impelido por uma certa prerrogativa interna e superior e lei da alma. Interessante, viu? O bom do Strong é que ele coloca dentro do contexto do Novo Testamento, né? Confiar em Jesus ou em Deus como capaz de ajudar, seja para obter ou para fazer algo, fé salvadora. Interessante. O Beacon também vai falar desse versículo. Ele apresenta uma outra questão também. Mas sobre esse ponto, vocês querem comentar algo em relação a essa questão do confiar? É só fazer um adendo, que no verbo do hebraico, você vê que o verbo, a flexão do verbo é diferente no versículo 23 para o versículo 25. Tá? Então, que é o verbo crer, né, lá do hebraico, é realmente o confiar. O outro realmente que ele fala aqui do fiar é confiar, fiar a, tá certo? Então, há uma flexão diferente do verbo nos dois versículos, tá? Interessante, interessante. Então, seguindo aqui, justamente esse versículo. Oi, Israel, você quer falar? Não, Pode falar. não. Tem em mente aqui agora, questão, vamos dizer assim, a questão do ponto de vista, porque eu vejo muito ali o evangelista, né? O que ele quer transmitir, o que ele quer passar. E quando ele faz essa apresentação, que nem a gente está falando agora aqui, que ele vai trazer todas essas experienciações que o Cristo teve com o humano e as suas dificuldades, né? E quando ele transporta isso para o evangelho dele, e ele já sabe, vamos dizer assim, o Cristo foi crucificado, né? Vamos dizer assim, porque Cristo, ele tenta se mostrar como o Messias das velhas escrituras, o Messias, vamos dizer assim, profetizado pelos antepassados, pelos profetas, e dentro dessas passagens que ele faz as curas, faz essa movimentação, ninguém entende ele como Messias, tanto que ele termina na cruz, porque se entendesse ele como Messias, ele não estava na cruz. Então, Jesus não confiava neles. Isso, eu falo assim, o ponto de vista do evangelista. Ele está transmitindo, vamos dizer assim, essa mensagem de entendimento, que no decorrer vai culminar, vamos dizer, na crucificação do Cristo em si, né? Porque a gente vê uma pessoa que já teve uma experiência, ele viu todo o enredo, a história, e está transmitindo ali em cada passagem. Porque para mim, quando João faz essa transição ali, da expulsão dos vendilhões, e fala do humano, e entra nesses aspectos humanos nosso cotidiano, através do exemplo do Cristo, ele quer apresentar o lado humano, a humanidade mesmo, dentro desse roteiro e de apresentação do Cristo como sendo esse ser divino que João traz, mais que os outros, né? Ismael, você estava falando aqui que não sabia qual foi o comentarista que trazia Jesus não se confiava a eles. Eu estou vendo aqui em Champlin, Champlin analisando o Evangelho de João, tá assim, ó, mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. Um comentário de Champlin analisando esse versículo que eu gostaria de compartilhar. Ele diz assim, ó, Jesus conhecia muito bem
a impulsividade dos seres humanos. Drástica e facilmente eles mudam de pensar. Como podem passar de um suposto discipulado, caracterizado por elevados ideais, para um espírito de ódio e violência. E aí Champlin continua. É isso, obrigado. Muito bom, Alexandre. Deu umas pequenas cortadinhas, mas deu para entender, né, pessoal? É realmente o Champlin trazendo uma. O Champlin é ótimo, né? Trazendo um comentário bem interessante mesmo sobre essa questão da consciência do Cristo mesmo, da criatura, das limitações da criatura humana. Israel, esse ponto que você trouxe também é justamente o que o Bacon vai falar. Eu vou ler logo em seguida. Deixa eu ler antes aqui o comentário do Paulo, bem interessante que ele colocou aqui também, ó. Essa questão de não confiar na fé deles pode ter relação com, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Isso eu acho que é um trecho de uma epístola de Paulo, né? Não havia obras, apenas uma fé condicionada à demonstração de sinais. Justamente. Eu acho que tem sim muita relação, Paulo, com esse ponto, né? A fé sem essa transformação mesmo, através das atitudes, né? É uma fé só de admiração, assim, de achar bonito. Quantos de nós, né, ainda temos esse estilo de fé, de apenas admiração, mas não de comprometimento. O Alexandre se Interessante, colocou aqui. Pode falar, Antônio, fica à vontade. perdão, interessante essa colocação do Paulo, principalmente porque a gente não pode perder esse espírito de sequência, né, do estudo do Evangelho, porque nós estamos aí em plena Páscoa. Como a gente, no fechamento moral lá da outra vez, a gente deve ter visto isso, porque Jesus, né, com aquele fenômeno lá da expulsão, com a interpretação que foi dada, ele realmente interrompe a questão do sacrifício animal e ele passa a ser o Cordeiro Divino. Ele passa a ser o Cordeiro do sacrifício, né? Então, com o sacrifício do Cordeiro Divino, forma-se a nova aliança para a humanidade. É aquilo que o Israel estava mencionando. Essa nova aliança é um novo sentido de vida. É um novo sentido que interrompe completamente com aquelas práticas exteriores e que, com a presença de Jesus, faz o homem voltar-se para dentro de si mesmo. Então, não se fiar neles é dizer, não dá para que você estruture a sua fé nos atos exteriores, porque o meu sacrifício, entre aspas, a minha morte, é para que haja renovação do homem, renovação interna do homem. Então, tem todo um sentido daquilo que João faz e a sequência do estudo que nós estamos fazendo, né, Câmbio? É verdade, com certeza. O Alexandre colocou aqui uma passagem de Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor teu Deus. A Ivina... Ô, Alexandre, pode falar. Eu coloquei isso porque a gente já estudou isso, né? E essa coisa dos sinais, a exigência de sinais era uma forma de tentar a Deus. A gente já viu isso. Então, entra nesse contexto, eu acredito que caiba assim nesse contexto. A gente sabia que a exigência por sinais era uma fraqueza ainda, muito embora eu concordo com vocês, Maio, quando você disse que os sinais despertam, né, a atenção para um outro olhar, uma outra perspectiva de vida. Mas a exigência por eles, aí eu acho que é o nosso erro. É isso. É justamente o que Antônio trouxe em relação à passagem anterior, né? Que nós agimos como mercadores, né? Exigindo esses sinais. Nós agimos como aqueles vendedores que Jesus expulsou simbolicamente do templo, né? Faz muito sentido, sim, Alexandre, essa comparação. Demonstra ainda um tipo primitivo ainda de fé, que está muito mais ligado a essa questão da barganha, do medo, né? De fazer algo com medo de uma consequência, de um castigo, que ainda era muito particular da época e ainda segue hoje sendo também muito parte
desse nosso comportamento. A Irvine, a Lili levantou a mão e a Irvina colocou aqui. Irvina, eu não entendi sobre o que você se referiu. Nesse caso, no Sinótico Marcos, ele acaba Não, trazendo. eu lembrei desse mesmo Pois não. trecho. Eu estou vendo os estudos do Haroldo Dutra. Ah, que Aí eu ótimo. lembrei desse mesmo texto, quando ele cita nos sinóticos, aí ele comenta de Marcos, né, que essa mesma passagem de Marcos, ela acaba sendo mais singela, mais simples. Aí me veio essa lembrança. Só um comentário. Ótimo, ótimo. A gente tá vendo alguns pontos já que a gente está começando a destacar, que é bom até quem quiser anotar. A gente viu no início. Eu nem destaquei tanto porque a gente já viu algumas vezes a questão da Páscoa de Jerusalém, mas faz parte do contexto e para a gente interpretar a passagem. A gente viu a questão dos sinais, do confiar, né? Essa questão do sentido desse verbo confiar, fiar, confiar a eles ou confiar neles. E é só para situar o que a gente já discutiu até agora e destacando, né? Que eu estou anotando aqui depois para a gente organizar direitinho. Olívio disse que Haroldo, HDD, acho que é Haroldo, né? Diz que o Evangelho de João deve ser lido com cuidado, que pode ter interpretações. Pode É o ter várias Evangelho. Isso. É um evangelho bem simbólico, né? Por isso que a gente tem que ter um carinho especial. O próprio curso dele ele é muito denso. Por exemplo, a gente mesmo tem que ir buscando várias fundamentações para entender o contexto da época e tudo. E principalmente no meu caso, que estou iniciando o ensino da doutrina, realmente fica muita dúvida e muito cuidado nas interpretações, né? Porque ele é muito denso. É bem profundo mesmo. Acho. Pode falar, Olívio. Desculpa, eu falo. Nada, pode falar. Não, eu comecei esses dias, eu assistindo o Haroldo, assim, eu acho excelente palestrante, né? E eu comecei a assistir o estudo do Velho Testamento. É fantástico, porque ele faz a ligação entre o Velho Testamento e o Novo. Fala então, umas amigas me tinham convidado, ver se eu começo a estudar ou Levítico, porque é fantástico o estudo do Velho Testamento do Haroldo. Do João, eu acho tão bom como o do Velho Testamento, mas é bom também. Eu dei uma olhada hoje no João. Eu ainda não Agora eu vi, queria gente. uma dica de Pode falar, vocês. Irvine. Eu não sei se eu estou fazendo correto. O trecho que ele fala em João, eu vou nos sinóticos, aí leio e volto. Tipo uma comparação, porque Eu acho ótimo. às vezes, eu vou ser sincera, no de João fica muito complicado o entendimento. E quando eu vou no outro, as palavras são mais simples, aí eu busco o contexto da época e é que eu consigo voltar para fazer o entendimento. É que é uma linguagem mais poética, né? A de João. E assim, a gente até perde um pouco dessa poesia quando a gente lê a tradução no português. E a gente precisa entender que muitas vezes é quase que um cântico, assim. O início mesmo, né? Do prólogo de João, né? E o verbo, falando sobre o verbo, né? É muito poético. Agora, que interessante vocês estarem vendo esse estudo, porque eu acho que vai acrescentar muito às nossas reuniões aqui, né? Esse estudo do João, eu também vou dar uma olhada. Tem, como o Olívio disse, do Levítico, do Gênesis também, né, Israel? Não sei se tem outros também. Exato. Tem muitas Esse coisas específico de João. Ele está com um estudo que é aquele livro do André Luiz, teve até um filme, me fugiu o nome agora. Que ele está fazendo a interpretação dele, o Nosso Lar. Ele também está com o estudo do Nosso Lar, isso. Aí eu fico intercalando, mas eu acho o Nosso Lar muito denso. Não sei se é porque eu estou no NEP, aí o João consigo me familiarizar melhor e ir concatenando com os outros evangelhos e vendo o contexto. É o bom que vai tudo se complementar, Evina, você vai ver como tudo vai conversar no final. Israel, você ia falar alguma coisa?
Não, não. Eu só estava dizendo assim que esse estudo de João que ele está fazendo ali é um estudo que ele faz às vezes de 30 minutos, né? Como vários outros estudos que ele faz ali. Ele está até no roteiro 9, até que hoje ele está quase alcançando o versículo onde a gente está aí, mas ele está começando lá na primeira perícope, né? Fazendo a análise lá do verbo. Mas é interessante, vamos dizer assim, esse aspecto de João, que ele é esse discípulo com essa capacidade também que ele tem de mediunidade, né? Então, essa visão que ele tem, muito mais espiritualizada, muito mais, vamos dizer assim, de Jesus sendo esse ser da esfera crística. Então, João, naquela época, ele já tinha essa compreensão. João via Jesus já como Cristo governador do orbe terrestre, né? Então, transmitir como em palavras para a época, né? Uma visão cósmica, né? Assim, bem, Além de realmente, de inspiração profunda. Tem um ponto que você falou, Israel, que o Bicon vai falar nesse versículo 24 e 25. Inclusive, você pode ler. Você pode ler? Posso ler sim? Ele começando, e estando ele em Jerusalém? Não. Em mais o de baixo, mais o mesmo Jesus. Ah, tá. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de alguém que testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Muitas das traduções mais recentes dizem que Jesus não se confiava a eles. A reserva com a qual Jesus protegeu a sua autorrevelação fica evidente aqui, em termos dos milagres e dos sinais que ele realizou. Como ele disse à sua mãe, a sua hora, a cruz, a revelação completa ainda não chegara. Ele sabia que quando se entregasse completamente aos homens, a cruz seria inevitável devido ao coração iníquo deles. Quando Deus deu o melhor de si, a encarnação, Satanás e os homens maus deram o seu pior, a cruz. Aí o finalzinho já entra numa interpretação mais pessoal dele, mas olha que interessante. Tem esse ponto que ele começa a apresentar não sei se vocês vão concordar, mas eu interpretei como um planejamento mesmo. Imagine se Jesus já chegasse trazendo todo o ensinamento, demonstrando toda a verdade do seu ser, a sua verdadeira face como um espírito puro. Se ele chegasse sem um planejamento, sem um cuidado, rapidamente o homem, né, da época ainda muito rude, com certeza ali teria sido mais rápida aquela questão do processo em si, né, de crucificação. Então, também tem esse ponto que ele trouxe desse cuidado de Jesus, que Jesus tinha muitas vezes. Ele dizia para as pessoas que ele curava, vá e guarde segredo disso, né? Em algumas ocasiões a gente vê algumas passagens, Jesus tendo também essa questão de um planejamento dessa missão dele na Terra, que tinha que cumprir um trajeto, né? E que precisava Agora que eu estou lembrando, Lili, que você levantou a mão e eu não passei a palavra para você, me perdoe, hein, querida. Não, passou, mas na Pode- verdade é mais ou menos. Você acabou voltando para o ponto que eu queria falar, que é exatamente isso que você está falando. Jesus, no alto da sua sabedoria, ele conhecia a postura limitada do homem na época, né? Então, assim, os sinais, na verdade, embutiam muitas lições, mas ele sabia que naquele momento não ia ser compreendido, né? É exatamente isso que você colocou. Era esse ponto, né? Isso. Então acho que também é válido, né? A gente vê essa preocupação do Cristo com essa questão. Alguém mais quer acrescentar algo sobre
sobre esse ponto? E esse versículo, né, a gente viu. Queria me expressar um pouco, exatamente Fica a à vontade, respeito da Ronaldo. questão dos sinais, né? A respeito da questão dos sinais que Jesus operava, e que realmente mostra um pouco até da própria nossa fragilidade como cristãos, né? Que muitas vezes a gente repete isso na nossa vida, assim como também lá na frente, né? Jesus vai também com os discípulos, depois das aparições dele, que todos ficavam esperando sinais, né? E em vários momentos também o Evangelho trata disso, né? Que o povo esperava um sinal, claro, também fruto um pouco daquela realidade que eles viviam, né? De opressão do Império Romano. Então, aguardavam uma pessoa que trouxesse os sinais, né? E que nesse momento aí, realmente, ele praticamente não estava falando para essas pessoas que esperavam um sinal, estava falando para aqueles que iriam depois condená-lo. Então, acredito que ele, eu aqui vou fazer o quê? Né? Já que eles também não acreditam e poderiam, já tinham interpretado mesmo que eles já estavam planejando a própria morte de Jesus, né? Então, acredito que nós também, como cristãos, muitas vezes caímos nessa, né, da descrença. E como você falou, a questão dos fenômenos, né? A gente fica sempre querendo que os fenômenos estejam aí para que a gente possa acreditar, quando na verdade a essência do cristianismo não passa por isso, né? A essência do cristianismo é o amor, passa por isso, né? A gente buscar cada vez mais amar, né? Cada vez mais, como já também participo de outros estudos aqui, a caridade. Caridade. E acho que Jesus queria, o maior sinal de Jesus seria isso, né? A caridade, né? E eles não entenderam, na verdade. E outra questão que é bem interessante também, que é característica dos espíritos mais evoluídos, é não violar, na verdade, assim, a nossa razão, o nosso entendimento. Vamos dizer assim, ele dá o tempo de a gente assimilar, vamos dizer, aquele movimento daquele novo conhecimento que ele traz, mas nunca trazer aquele conhecimento de pronto. Porque Jesus simplesmente poderia chegar e falar do reino de uma forma mais explícita, mas não compreenderiam e não tinham capacidade de compreender. E a gente vai ver assim até, vamos dizer assim, nas comunicações, hoje em dia mesmo, do plano espiritual, a gente vê assim a postura dos espíritos superiores, eles não trazem conhecimento novo. É aquilo que você já tem base desse teu conhecimento, vamos dizer assim, traz compreensão. O que ele faz é te provocar, né, essa compreensão. E quando Jesus vem nesse marco de apresentação, ele vem fazer essa provocação. Porque ele entendia que o ser humano ainda não ia compreender o reino dos céus. Mas, na verdade, por que vem o governador da terra? Por que é o Cristo que vem e não vem um outro espírito? Né? Então, quando ele vem apresentar, que eu falo assim, é um divisor de água da maturidade da humanidade, porque Jesus apresenta o divino. Apresenta o divino o quê? A síntese do divino não é Deus, é amor, né? Qual, vamos dizer assim, o espírito com envergadura espiritual de evolução poderia apresentar o amor à comunidade humana, à comunidade terrestre, a não ser o Cristo? Então, o mais evoluído, vamos dizer assim, do nosso plano, né, ou desse nosso planeta, que é o nosso governador, é o Cristo. Então, cabia a Jesus, vamos dizer assim, ele apresentar o amor, ele apresentar o divino, o ser mais evoluído que a gente tem em contato, vamos dizer assim, sobre a tutela dele, ele apresentaria o divino para a gente. É isso aí. Às vezes me perco também um pouquinho. Com certeza, Israel, com certeza. Posso só fazer uma colocação? Fica à vontade. Rapaz, concordo plenamente com Israel. Rapaz, quando a gente lê a Revista Espírita, e sabe que os cristos, né, eles não falham. São aqueles que, quando encarnados, eles não falham de forma nenhuma. Como é que é mandar um outro espírito se não fosse nosso governador? Que ele teria certeza que não falharia na missão. Qualquer um outro, fora o Cristo, só tem na Terra, talvez se viesse, falhasse, né? Então, eu vou aprendendo cada vez mais que o plano espiritual não é como a gente, eles são muito, desculpe aí, eles são muito pedagógicos, eles se planejam bastante.
né? Eles não se planejam para 2, 3, eles se planejam para os milênios, né? Logicamente, dizem que o Cristo passou alguns milênios se preparando para reencarnar, né? Diminuiu sua vibração para poder chegar aqui. Eu acho que é no livro Francisco de Assis que comenta isso. Mas tudo tem a preparação, não é coisa feita. A gente pensa que se planeja para 1, 2 dias, lá eles se planejam para milênios. Então, tudo que eles fazem realmente é para dar certo e o melhor para a gente. E me veio em mente que também, se João Batista foi precursor para a vinda de Jesus, Jesus também é esse precursor da apresentação de Deus para esses espíritos ainda que saem do primitivismo e entendem o que é espiritual agora. Agora que a gente está tendo a maturidade de compreender o divino, compreender Deus. Até então a gente compreendia os instintos. A gente era ainda esse ser primitivo ainda. A gente saiu do primitivismo. Então essa apresentação do divino é Jesus como precursor dessa divindade maior que é amor, né? Baseado, Israel, nisso que você falou, a gente vai relembrar aqueles 2 trechos que nós vimos na penúltima perícope, né? Lembrando novamente o Evangelho de João. Lá no final do Evangelho de João, João estabelece qual é a finalidade do Evangelho dele, né? Quando ele diz que, claro que isso aqui vai ter que ser interpretado, né? Assim Jesus realizou muitos sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas, olha, sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. Esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E no último versículo do evangelho dele, o que é que ele vai dizer? A gente até estudou isso aqui lá quando a gente viu, né? Há, porém, ainda muitas outras coisas, aí ele já não fala mais em sinais. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus realizou, que se fossem escritas uma por uma, nem mesmo, suponho, o mundo teria lugar para os livros escritos. João 21, 25. Último versículo do Evangelho de João. Câmbio. É impressionante o quanto que a gente ainda tem para aprender com o Cristo, né? O quanto de parcela ele conseguiu traduzir de uma forma, como Israel falou, para seres ainda instintivos, como é que ele conseguiu ter a capacidade de trazer para a gente, de apresentar esse divino, esse amor, essa mensagem de caridade. E é interessante, também, só para complementar isso que vocês estão falando, e o que o Antônio trouxe agora também, tem outras passagens, João que a gente vai chegar, né? João no capítulo 14, depois no capítulo 16 também, que ele vai falar de um outro consolador, né? Que viria, né? Que Jesus é um consolador, sim, né? Ele através da mensagem, da postura, da vivência dele, ele nos consola, e viria um outro consolador, esse consolador que viria relembrar das mensagens dele, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vai falar. Então, mais uma vez, para complementar o quanto que ainda o quanto ainda que a nossa limitação impediu, né, que o Cristo nos confiasse, nesse sentido de se entregar, de entregar a sua mensagem na completude, não por limitação dele, mas por limitação nossa, como o Israel falou, né, para não violentar as nossas consciências ainda primitivas, ainda imperfeitas. Jesus trouxe uma revelação que haveria de ser continuada, né, também, de ser completada, de ser continuada. Então, isso é muito interessante. Só para complementar, é João capítulo 14, capítulo 16, além das passagens que o Antônio trouxe no início e no final do Evangelho de João, que vão se encaixar muito bem nesse quebra-cabeça aí também.
Alguém quer comentar mais alguma coisa? Outra questão, assim, também que me vem em mente, a gente às vezes se pergunta, então, vamos dizer assim, Cristo sendo esse espírito evoluído que ele é, e essa mensagem que ele traz de Deus, vamos dizer assim, nessa nova maturidade da compreensão do divino, ele entendia, ele compreendia que o fim dele era a cruz, porque ele fala aqui porque ele compreendia as nossas limitações, ele não confiava neles, né? Ele não confiava em nós. Nesse sentido que eu falo de compreensão das nossas limitações. Então a gente vai ver assim como se fosse o ápice, o final lá, ele mesmo entendendo que ele sabia que ele teria que beber desse cálice, né? Então, o ápice ali não é a Sexta-feira Santa, onde que ele é martirizado, mas ele prova que nessa nossa trajetória de compreensão do divino e de exemplificar o amor, a cruz não é o exemplo, não é o símbolo final. O símbolo final é o domingo da ressurreição, é o domingo de Páscoa, onde que a vida continua, porque a mensagem maior que ele fala que além dos flagelos e compreensão humana para, vamos dizer assim, eu exemplificar esse amor divino, eu vou passar por momentos difíceis, né? Assim como ele ressalta Pedro lá, creias, né? Te levarei a lugar onde você não queiras ir. Mas ele nos dá o alento, vamos dizer assim, com a ressurreição e a apresentação deles aos discípulos depois da crucificação, mostrando que a morte não existe, né? Que esse entendimento nosso da vida, vamos dizer assim, da morte em si, não é como a gente imaginava até então, né? Que a vida prossegue e ele vem e se apresenta. Excelente observação, Israel. Muito bom mesmo, muito bom. Temos ainda um comentário sobre o versículo 25, que também é interessante para a gente discutir. Olha o que é que o Beacon vai falar. O conhecimento divino de Jesus sobre os homens é um fato admirável. João queria que os seus leitores soubessem que, quando um homem é confrontado por Jesus de Nazaré, suas necessidades mais profundas, confrontado no sentido de se ver à frente, né? Suas necessidades mais profundas e os seus mais terríveis pecados são expostos. Pecado no sentido de desvio, de desvio, né? Enfim, a gente até já teve algumas discussões sobre essa palavra. Pecados são expostos. A gente se vê nu, né? Imagine, um ser na percepção do Cristo, ele realmente, e as passagens do Evangelho vão ser muito claras nesse sentido, de que a um só olhar do Cristo, às vezes nem mesmo a presença física, ele já percebia as necessidades, toda a personalidade, as limitações, as imperfeições. Aí ele vai falar, Nicodemos não conseguiu esconder que a sua alma estava morta. Era um doutor da lei muito sábio, mas com muitas questões internas, intrigado internamente com muitas questões. A mulher samaritana não encontrou esconderijo para a vergonha do seu passado pecaminoso. A gente vai chegar nessas passagens. O homem no tanque não pôde evitar a revelação do seu próprio desamparo. Eu acho que esse homem no tanque é uma das curas também do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. Versículo 25. Com essa noção, né, Quer falar, Alice? Sim, que espíritos mais evoluídos, né, eles têm essa capacidade, né, de ler as outras pessoas. Imagina Jesus, que é um espírito puro, né, um espírito superior. Essa capacidade estava em toda a sua plenitude, né? Tem um palestrante que eu gosto muito, que é o De Luca, acho que é José Carlos De Luca, que ele escreveu um livro chamado O Amigo Jesus. E daí ele fala que Jesus nos conhece pelo nome. Então, isso demonstra, assim, né, essa
forma que ele se expressa, né? É de dizer que Jesus realmente nos conhece particularmente, no íntimo, né? Sabe as potencialidades e as vulnerabilidades de cada um de nós. Muito bom. Irvina perguntou alguma coisa, não foi? Como funciona esse processo de leitura? Já respondeu. Essa questão, eu queria te recomendar também, Irvina, já que você está vendo alguns materiais do Haroldo, você falou em relação à mediunidade, que ainda é uma incógnita para você. Tem uma palestra, um seminário, uma palestra do Haroldo, que você pode pesquisar no YouTube aí, Mediunidade com Jesus. É muito legal essa palestra, viu? E ele vai dar uma noção interessante sobre mediunidade. Muito obrigada. Inclusive dentro do contexto do Evangelho. Israel, você... Eu queria te aproveitar aí, né, desse ensejo de compreensão aí, até pedir desculpa aí para Irvínia, porque muitas das vezes eu não sou muito didático, né, já. E a questão que eu falo assim, muitas das vezes eu falo assim, como que todos tivessem algum conhecimento, já assim, não estou dizendo, ela tem o conhecimento da doutrina espírita, mas ela está adentrando em muitos contextos agora, né. Então, alguns que já estão, vamos dizer assim, há mais tempo já dentro dessa compreensão da mediunidade, porque quando eu falo do Cristo ali, imagine um espírito do Scopio, vamos dizer assim, que ele chegou na evolução de espírito puro, onde ele não tem mais forma, ele não é mais, não tem forma humana, ele não é homem, não é mulher, não é negro, não tem, perdeu todos os referenciais, né? Então, o que a gente tem, o que a gente vai perder com o tempo também, nessa evolução nossa, claro que, e depois mostra, que eu falo, quando ele mostra que na ressurreição dele, que ali não é o fim, que o corpo físico não é o fim, a doutrina espírita nos traz, vamos dizer assim, que ser um espírito da esfera crística também não é o fim. Ali a gente está começando uma nova trajetória, dentro desse cabedal, vamos dizer assim, de espírito em evolução, porque o Cristo também está evoluindo, né? Então, imagine, a gente não tem concepção mesmo, a gente começa a ver que Cristo é quase essa concepção de João mesmo, Cristo é divino, é Deus, porque ele não tem mais forma humana. Cristo, se a gente for analisar dentro desse aspecto que João sentia mais ele, né, nessa compreensão do divino, ele vê que a diferenciação entre Jesus e Deus fica difícil para um espírito no estado nosso ainda. Quando a gente chegar nesse cabedal aí de espírito, de não precisar mais da matéria, da esfera crística, a gente vai compreender as nossas missões ainda nessa esfera, né? Sabe? Desculpa. Israel. Mas, Israel, perdoe-me, Israel, mas você é extremamente didático, é um prazer te ouvir, um prazer ouvir vocês, fico muito grata. É porque, assim, esse assunto mediunidade, eu não estou me detendo muito, porque não me chamou a atenção mesmo, eu estou indo mais no sentido do conhecimento do Evangelho, da doutrina, eu não entrei nessa parte ainda de fenômenos, tanto que tem os livros dos Espíritos de Allan Kardec dessa parte, eu já baixei, mas eu ainda não vi, eu estou me detendo mesmo à doutrina, porque eu acho que os dois viés eu acabo não entendendo nada. Aí eu estou focando só no lado. Faz muito bem, Ivina, eu acho que é uma ponte já, essa questão do Evangelho para você, e é interessante começar mesmo pelo que a gente se identifica, depois, naturalmente, você vai consultando, tem, como você falou, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é o livro base, né, o primeiro livro. O Livro dos Médiuns aborda mais a questão da mediunidade mesmo, como um manual, né, mas muito interessante. Eu concordo com você, Israel, você, meu querido, é muito didático, sim, não venha com história, não. A gente aprende muito. Oi, deixa eu só fazer a... Rapaz, Israel, é interessante, as pessoas... eu até coloquei aqui, nós não temos régua a medirmos Jesus. É brincadeira, às vezes, quando você, assim, a gente, eu estou na revista Espírito, com os amigos lá do CEPA, aí um outro amigo do outro centro disse assim, é porque eu posso ficar com raiva. Eu disse, por quê? Não, porque até Jesus ficou com raiva, aí eu olhei e fiquei calado, não, deixa eu para lá, porque
E quando a gente lê a revista espírita, a gente compreende, tem uma vaga ideia de quem é verdadeiramente Jesus, né? E as pessoas chegam e acham que Jesus tem as mesmas emoções rasteiras, de raiva, ficar chateado, como nós ficamos, né? É como você disse aí. Nós não temos ideia, gente. Jesus, segundo o Haroldo disse numa palestra, eu não sei se é 40 ou 55 bilhões de anos. Nós temos o quê? 100 mil anos? Como é que a gente quer compreender um ser do tamanho de Jesus, né? E julgá-lo ainda, né? Pessoal, Lívia, acho que é bem isso. Oi, Lili, pode falar. eu queria só pegar o gancho, voltar um pouquinho para o que a Larissa falou do livro do De Luca, né? Eu não sei se vocês viram sobre Jesus, né? Sobre essa coisa de Jesus nos conhecer profundamente. Eu não sei se vocês viram uma postagem de uma senhorinha falando com a filha dela. Uma senhorinha, ela, assim, eu achei bem simbólico, não julgo. Eu vi, Lili. Você viu? Tão emocionante, né, Antônio Carlos? Ela diz É assim, emocionante. Jesus veio aqui, ele me abraçou. Nossa, eu estava tão sozinha, e ele veio, ele me abraçou, e é uma emoção tão grande. Aí ela diz assim, ela fala bastante, sempre emocionada, diz assim, nós somos tão pequenininhos, mas ele veio aqui, ele me abraçou. Nossa, assim, é emocionante mesmo. Aí eu me lembrei exatamente, Larissa, quando você falava sobre isso. Essa noção de proximidade, né, de carinho, de afeto. Eu acho que o que inspira muito também é como é que Jesus tem algo que me fascina bastante, é como Jesus se dirigia a Deus, se dirigia ao nosso Criador, né? E, e algumas fontes vão dizer que Jesus chamava Deus de Abba, que é uma palavra em aramaico, mas é um aramaico primitivo, assim, era uma forma que as crianças chamavam os pais, quase que balbuciando, assim, sem saber muito dizer, é como papai ou paizinho, né? O aba é uma forma carinhosa que as crianças chamavam os pais. E era uma forma bem particular de Jesus mesmo se referir, porque não era comum para o judeu, né, e principalmente doutores da lei, se referirem dessa forma tão próxima ao Criador, né? Eles tinham essa questão bem forte, né, de proteger o nome de Deus, é o Senhor, né, é o inominável, alguns até falavam, e o Cristo sempre se referiu a Deus como esse papai, né, esse paizinho, esse painho aqui no Nordeste, né? Então, isso faz com que a gente também, como vocês falaram, Lili, Larissa, tenha Jesus como esse amigo próximo, né? O Alexandre colocou, é isso mesmo. Forma aramaica da palavra hebraica que significa papai. Muito interessante, gente. Você falando ali, me lembrei também, eu estava vendo nesses estudos de palavras aí, e até que eu estava vendo sobre, depois, no estudo seguinte, a gente entrar no elemento homem ali, eu tinha arrumado um material aqui para falar sobre Adão, mas daí a gente fala em outro momento. Mas que eu acabei encontrando, quando se fala assim, Ab, né? Ab, que seria pai, de Aba, papaizinho ou papai, né? Uma forma mais carinhosa. Eu vi também a palavra que é muito comum, a gente conhece, e sim, que às vezes instiga muito a gente quando era criança, e até entre o mágico, quando ele faz a magia, né? Que seria o abracadabra, né? E nessa busca de palavra, eu estava vendo que abracadabra é uma palavra do aramaico, que na verdade ela quer dizer abra, kidabra, né? Que o significado da palavra, ela quer dizer eu criarei à medida que falo. Nossa, daí quando você volta para Gênesis, quando Deus cria, ele está fazendo o quê?
abracadabra, né? Do sentido mais popular do aramaico, né? Criando, assim como João traz o Cristo, né? Como sendo o verbo em si, quando ele fala, ele cria. Então, eu estava vendo, nossa, a gente vê a questão de fazer a mágica, a gente fala abracadabra. Quando a gente fala essa palavra mágica, a gente está criando. Então, o poder da palavra. E dentro, vamos dizer assim, do estudo ali hebraico, né, na tradição judaica, existe uma ideia, assim, que realmente a palavra tem esse poder de criar, né, dizendo certas combinações de palavras, né. E essa tradição está lá dentro de um livro chamado Sefer Itzra. Né? É isso aí. Nossa, que fascinante, Israel. É interessante, viu? Não sabia disso. Muito forte. Essa questão da criação. Então, gente, já chegando na fase final do nosso estudo, nesse material aqui que eu vou colocar no grupo, tem esses comentários que a gente leu, e mais embaixo tem o comentário de Pastorino, que eu extraí, para quem quiser ver, dar uma lida, né? E tem uma mensagem do Fonte Viva, que vai falar do versículo 25. E aí a gente deixa para a gente conversar sobre esses textos na semana que vem, e os elementos, né, que a gente pode separar agora rapidamente aqui. O Israel lembrou bem dessa questão do homem, do Adão. Você pode trazer, Israel, semana que vem, esse ponto? Aí Larissa, você pode até anotar para a gente colocar lá no grupo. Ok, Olívio, um abraço, boa noite, meu caro. Sinais, tem Páscoa, tem Jerusalém, tem sinais, só que Páscoa e Jerusalém, como a gente viu já, né, talvez seja interessante a gente ver dentro do contexto já da interpretação moral. Antônio, você quer falar alguma coisa? Não, eu só não vou poder ficar com nenhum elemento, gostaria muito, porque eu tenho um curso para dar, Tranquilo. e já estava agendado há muito tempo, e vai cair na próxima sexta, entendeu? Então, na próxima Tranquilo. sexta eu não estarei aqui, certo? Por isso que eu não vou ficar com nenhum elemento. Tá certo. Um ótimo curso para você. A reunião vai ficar gravada depois para você dar uma olhada. Ô, Israel. Lembrando o Antônio, que o estudo que ele tem desdobramentos, né? Então, muitas das vezes a gente não completa uma semana. Pode ser que você vai falar assim, viu? Com certeza. Israel, aproveitando, você vai trazer sobre o homem, se der tempo, você veja aquelas diferenças de tradução, quando tem filho do homem, o F maiúsculo e o H do homem minúsculo, e filho do homem, o F minúsculo e o H maiúsculo. Tem tudo a ver com isso aí também, viu? Muito bom. Pois é, Irvina. E então a gente fica com esses elementos, sinais, que mais? Confiar, essa questão do verbo confiar. A gente já viu um pouco hoje, né? Mas é interessante fazer uma pesquisa também. Como é um texto pequeno, né? Isso nos dá tranquilidade para poder aprofundar mais, o que é ótimo. O que mais? Essa questão do homem, do conhecer, né? Visto que conhecia a todos. Isso eu acho legal, muito legal. Você está anotando aí, né, Larissa? Esse verbo conhecer, aí depois quando a gente for entrar na interpretação mesmo, né, Antônio? Eu acho que vai ser bem interessante esse Estou verbo. começando a me sentir humildinho, viu? Oh, que beleza. Só para instigar as cenas para o próximo capítulo, a gente vai ver Jesus conhece os homens, né? E, na verdade, ele fala em alguns momentos que ele é filho do homem. Né? Pois é. Ela assim, não vale, já tá ficando com gostinho de quero mais, já tô ansiosa.
Olha só, o que é que temos mais aqui nesse último versículo? E não tinha necessidade que alguém testemunhasse a respeito do homem. Essa questão de testemunhar a respeito do homem. O que é que significa isso, né? Essa palavra, até testemunho, testemunhar, é muito recorrente, né, no Evangelho. Até eu estava estudando eu falei para vocês sobre o Consolador, né? O Consolador vem de uma palavra grego que é paracleto. E paracleto quer dizer defensor, advogado. Quer dizer, então, no Evangelho a gente vai encontrar muitas expressões jurídicas. Advogado, defensor, testemunha, lei. E é interessante perceber isso. Antônio? Oi? Ah, achei que você ia falar alguma coisa. Não. Então, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. Esse trecho também final, Larissa, acho que cabe aí Ele está um ligado, estudo viu, interessante. Israel? Esse testemunhasse até o final, ele está ligado. Tá ligado, né? Então pode botar junto, né? Esse testemunhasse, ele tem um sentido diferente do testemunho mesmo que a gente pensa. O sentido dele é diferente. Mas deixa Ótimo. quem foi ficar com o elemento ver, né? Ótimo, já deu a deixa aí, Antônio. Muito bom. E como o pessoal já falou, quem sabe, não na próxima semana, mas na outra, você tá com a gente também para poder. Porque talvez o texto é pequeno, mas como a gente vê o conteúdo e a profundidade, né? Que a gente consegue perceber nele. Ainda tem esses textos aqui do Pastorino e do Emmanuel, outros que vocês acharem aí do Emmanuel e de outros comentadores, podem compartilhar com a gente, que vai ser bem legal. Então, meus queridos, chegamos ao final de mais um estudo. Deixa eu descompartilhar aqui a nossa tela. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo aí a atenção de vocês, a participação. Foi muito gostoso o estudo de hoje. E vamos pedir então para quem quer fazer a prece de encerramento. Eu faço de novo, eu faço. Ótimo, Antônio. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos com almas irmãs e queridas aos nossos corações para estudar, Senhor, o teu Evangelho. Rogamos, mestre amigo, a tua proteção e a tua bênção durante essa semana de trabalho, de atividades, a fim de que possamos nos esforçar, Senhor, para vivenciarmos os teus ensinamentos na busca da evolução. Rogamos que a tua misericórdia desça sobre toda a humanidade, sobre todos os nossos irmãos adoentados, aqueles que desencarnaram, as famílias em aflição, de todo gênero, para que a tua bênção, o teu consolo, possa preencher e acalentar os corações, Senhor. Que a tua luz nos acompanhe e que a tua paz esteja em nós, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Amém. que assim seja. Amém. Meus queridos, então, ficamos combinados assim. Larissa vai colocar a lista desses elementos e aí a gente compartilha junto. Muito obrigado, um abraço grande, uma ótima semana para vocês. Gente, gratidão todos a todos. nós. É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela partilha. Um prazer vê-lo, gente. Já estou com uma saudade já. Estou tomando já, gente. Boa semana para Um abraço, Antônio, Ronaldo e Vino, todos. Tchau, gente. Tchau, amigos. Tchau. Tchau.